enfim, à minha colega, a doutora Luísa Vale, por este convite, e também, naturalmente, ao Instituto de Neurociências e Tecnologia, Dr. Márcio Duval, ao CIESP, que tem, enfim, o empreendimento desta grande iniciativa, que estão previstas 2.500 pessoas, que é quase um recorde. É uma marca, de facto, impressionante do interesse que as pessoas têm pelos transtornos de aprendizagem. Em Portugal nós falamos de dificuldades de aprendizagem, e daí, de certa maneira, essa diferença que nós temos semântica entre o português da Europa e o português da América, no fundo, não é? Portanto, a nossa palestra vai ser uma palestra curta, naturalmente, sugestiva e que cubra as partes essenciais, chamada palestra Bikini, não é? Porque, de facto, o tempo que tenho é extremamente reduzido e eu tenho que, de facto, acelerar. Algumas desculpas por provavelmente acelerar, mas 30 minutos é, de facto, um tempo restrito para falar de um assunto tão complexo, em termos gerais. Até em primeiro lugar, eu queria referir às pessoas que têm particular interesse por estas áreas, de que, no fundo, eu retirei toda a informação conjugada com imagens, porque esse diálogo imagem-palavra é muito importante para ativar os dois hemisférios cerebrais que nós possuímos, o hemisfério direito da novidade, por isso a busca e a seleção de imagens foi muito complexa, pela razão porque uma imagem substitui muitas palavras, não é? Um milhar de palavras, segundo algumas crenças. A ideia, de facto, no fundo, é estabelecer essa dimensão depois do hemisfério esquerdo, que vai lidar com conceitos, no fundo, que exigem uma certa persistência, uma certa atenção, e não há atenção sem esforço, não é? Isso é, digamos, a razão porque é que a gente procura o diálogo entre estas duas condições de transmissão da cultura e do conhecimento humano. Portanto, a nossa forma de partir para esta vai buscar de informações aos Estados Unidos, que é talvez o país com o maior desenvolvimento científico no campo, que mais livros produziu sobre a matéria, que mais teses de doutoramento foram produzidas neste campo, e o financiamento, digamos, do Estado para esta área é uma coisa impressionante. Creio que, se na memória não erra, 10 milhões de dólares, digamos, por ano para a investigação, de facto, nesta área. E, portanto, as dificuldades de aprendizagem dizem-se específicas para, no fundo, chamar a atenção que há dificuldades de aprendizagem gerais, não é? E que podem, de facto, atingir outras populações com outro tipo de problemas, do ponto de vista, digamos, psicomotores, emocionais, cognitivos, que se refletem exatamente na aprendizagem escolar, não é? Ou seja, o enriquecimento que ocorre na evolução e no desenvolvimento da criança, que no fundo repete e equivale ao desenvolvimento da espécie, essa dimensão vai, evidentemente, permitir a evolução das aquisições não verbais, não simbólicas, para as aquisições ditas simbólicas, não é? A criança terá que ter basicamente 6 anos, 7 anos para adquirir este salto cognitivo brilhante que na história da humanidade de facto tem uma trajetória, não é? Um contínuo, digamos, das competências linguísticas, não é? A linguagem gestual, não verbal, a comunicação não verbal, entre o corpo e a postura, a mímica, as expressões emocionais têm uma relevância muito grande, o tom de voz e toda a componente fonológica, semântico-sintáxica, depois a linguagem falada e depois o primeiro sistema simbólico dá origem ao segundo sistema simbólico. O primeiro, segundo alguns autores,
de facto, como o Chomsky é reconhecido como inato, não é? O inatismo linguístico, mas a leitura, a escrita, a matemática já vão exigir um processo de aquisição mais complexo. Portanto, a National Joint Committee on Learning Disabilities é a instituição mais consagrada nos Estados Unidos, que define, de facto, o campo e a orientação do campo, as atualizações de conceptualização, que daí advêm também, porque é uma definição que não é estática, ela acompanha depois as novas evidências científicas, principalmente no momento em que as neurociências estão a abraçar a educação, e isso é muito importante nesse aspecto. Portanto, como definição, as dificuldades de aprendizagem específicas, DAE, dificuldades, aprendizagem para o A e E para os específicos, isto vai durar durante a nossa palestra, são um termo genérico que refere ao conjunto heterogéneo de perturbações manifestando dificuldades significativas na aquisição, portanto, na função de input e integração e retenção da informação, e na utilização, no output, na expressão, digamos, na execução, na produção, digamos, desse conhecimento, dessas competências, digamos, da compreensão auditiva, tal input da audição e da fala, o output do primeiro sistema simbólico, da leitura, o input da escrita, o output do segundo sistema simbólico, e do raciocínio ou das habilidades matemáticas, que encerram também esta dimensão das DIs, não é? As disfazias, as disartrias, para as disomias para a linguagem falada, depois a dislexia, a disgrafia e a disortografia para a linguagem escrita e, por último, neste campo naturalmente restrito, as dismatemáticas, no fundo, relacionadas com a matemática. Estas perturbações são intrínsecas ao indivíduo e presume-se que são devidas a uma disfunção do sistema nervoso central, que pode ocorrer ao longo da vida e, portanto, manter-se na adolescência, manter-se na vida adulta e portanto, ilustrar inclusivamente que há pessoas muito famosas, desde as artes à política, à literatura, à ciência, etc., que foram disléxicos, identificados como tal na sua vida, na sua trajetória escolar. Problemas de autorregulação de comportamento, de percepção e interação social podem existir com as dificuldades de aprendizagem, chamadas comorbidades, não é? Portanto, isso terá muito a ver com funções que se repercutem quer ao nível emocional, não é? E daí o papel da amígdala em relação aos processos de aprendizagem, depois a percepção, digamos, os processos todos que estão envolvidos, enfim, em competências que na espécie são únicas, não é? Principalmente o quarto sistema motor complexo, que é visuomotor, não é? Visualização, muito importante para a leitura, a escrita e as aprendizagens simbólicas, e, portanto, também a problemática da interação social. Digamos que as dificuldades podem gerar exatamente sofrimento emocional, esse sofrimento emocional pode-se repercutir em processos de isolamento, de frustração, inclusive de bullying, e que podem estar incluídas na problemática da interação social, não é? Mas não constituem por elas próprias uma dificuldade de aprendizagem específica, não é? A incidência internacional vai entre os 5% a 7% da população escolar, no fundo, não é? Em Portugal nós teremos 2 milhões, nós teremos basicamente cerca de 200 mil casos espalhados pelo ensino primário e o ensino secundário. Todavia, as dificuldades de aprendizagem específicas podem ocorrer concomitantemente com outras condições de deficiência. Exemplo de deficiência visual, deficiência mental, deficiência motora ou perturbações socioemocionais moderadas ou severas. Ou com outras influências extrínsecas, como diferenças culturais, instrução insuficiente, chamada bispedagogia, ou inadequada,
mas não são o resultado direto dessas condições ou influência, não é? Porque há crianças mesmo com professores que utilizam uma interação emocional e uma instrução, digamos, desviante, pedagógica ou não adequada, essas crianças podem não revelar dificuldades de aprendizagem, não é? E, portanto, algo complexo de definir pela complexidade do organismo humano e a complexidade da interação do organismo humano com o meio, porque, no fundo, o organismo será o interface com o conhecimento e isso terá muito a ver com o enquadramento conceptual desta área. Portanto, um especialista pode identificar uma perturbação de hiperatividade ou déficit de atenção, vocês chamam transtornos de hiperatividade. Outro, um problema de processamento de informação auditiva central, outro processamento de informação visográfica ou visoperceptiva, ou uma dificuldade de aprendizagem não verbal, não é? Que pode estar muito relacionada com as funções emocionais, relacionais e sociocognitivas, no fundo. Ou outro ainda identifica uma dislexia ou uma disfunção executiva, portanto as etiquetas das DIS fluem, mas a sua compreensão não, ainda está, digamos, muito sujeita a controvérsias e a dúvidas, no fundo. Novos paradigmas foram agregados à definição inicial, também pelo desenvolvimento da cognição, o desenvolvimento das ciências neuronais, as ciências das neurociências e, consequentemente, o avanço também da profundidade, da dimensão emocional e a sua implicação com a aprendizagem, assim também como as ferramentas cognitivas que subjazem à aprendizagem propriamente dita. Não é? Portanto, nesse aspecto, nós vamos verificar que a situação é difícil de crianças oriundas de classes económicas desfavorecidas, aumentando o dilema das dificuldades de aprendizagem específicas, não é? Porque, no fundo, todo o desenvolvimento do nascimento até à entrada para a escola dita simbólica e até mesmo para a pré-escola, as condições económicas vão se refletir na maturidade, na autonomia dessas crianças, naturalmente, que se implicam com a aprendizagem. Aumenta o dilema das dificuldades de aprendizagem específicas, pois os recursos escasseiam e definham numa comunidade depressiva quando as suas necessidades são esmagadoras e são muito vulneráveis. Não é? Paradigma das dificuldades de aprendizagem específicas, classes médias sociais ou superiores, e das dificuldades de aprendizagem globais, digamos que são mais extensivas à dimensão social em dessa criança, no seu ecossistema, se desenvolve e aprende, no fundo. Portanto, nós teremos aqui a dimensão de tais crianças que têm a tendência a sofrer emocionalmente, desencorajam-se com o excesso crónico na escola e mais tarde podem mesmo abandonar precocemente essa escola. Daí a necessidade de uma escola inclusiva que é aberta à neurodiversidade, no fundo, não é? Porque não temos, nenhuma criança tem o mesmo cérebro, nem os mesmos processos, digamos, neuroquímicos e neuroelétricos que permitam, de facto, o cérebro funcionar, que esse é o órgão, digamos, central da aprendizagem. Portanto, para termos uma noção, nós verificamos que as dificuldades de aprendizagem, no meio do espectro das dificuldades, desde a dificuldade da linguagem, das dificuldades mentais, as chamadas DIDs, dificuldades intelectuais ou desenvolvimentais, às distúrbios emocionais, até multideficiência, deficiência auditiva, deficiência ortográfica, são abaixo de 10%, não é? As 4 mais importantes que a escola tem que lidar: dificuldades de aprendizagem 52%, dificuldades de linguagem 20%, a deficiência mental ou a deficiência intelectual ou cognitiva, como queira, e desenvolvimental 10%, e distúrbios emocionais, né? Variados, nos quais pode estar o TEA, o autismo, não é? Representa 0,1% da população escolar. De facto, o grande volume cabe nas dificuldades de aprendizagem.
Portanto, essas dificuldades de aprendizagem específicas, né, specific learning disabilities, podem gerar dislexia, mais conhecida, mais estudada, mais investigada, a discalculia, com os problemas ligados ao cálculo, mas hoje o conceito internacional é que a matemática envolve mais que o cálculo, pode envolver geometria, pode envolver conceitos ligados à álgebra, ligados enfim, às potências, ligados a outros conceitos, digamos, da matemática e não só reduzidos ao cálculo. A non-verbal learning disorders, portanto, as dificuldades de aprendizagem não verbais, muito relacionadas com as funções relacionais e as funções de interação. O Central Auditory Processing Disorder, que cabe também muito na dislexia. A HD, que é Attention Deficit and Hyperactive Disorders, que é os tais transtornos de hiperatividade e déficit de atenção, a disgrafia, cá está a problemática da grafomotricidade também considerada, na linguagem os aspectos das disfasias, porque a afasia é mais própria do adulto propriamente, e pode envolver essas subtis áreas do cérebro, ou no desenvolvimento intrauterino e depois repetir-se no parto e depois repetir-se no desenvolvimento extrauterino. Uma grande área também muito ligada à importância da consciencialização fonológica, o Auditory Processing Disorders, todos os problemas ligados à integração sensorial e principalmente à dispraxia, os problemas tónicos, de equilíbrio, de lateralização e de especialização hemisférica, os problemas ligados à agnósia do espaço, à agnósia do tempo, à agnósia dos objetos e à sua manipulação e à sua nomeação, no fundo, que estão associadas a essa condição, de facto, do movimento, não é? Que é uma espécie de oceano em que o cérebro, de facto, atua, enquanto a linguagem são duas ilhas num oceano que é dedicado ao movimento, no fundo, a esse nível. Portanto, não é de admirar que grandes figuras, digamos, conhecidas e altamente valorizadas pelo seu contributo à cultura humana, nós temos aqui o Walt Disney, temos o John Lennon, o Walt Disney, que toda a sua obra acabou por fazer exames não baseado na escrita, mas baseado no desenho, que ele teria grandes capacidades de comunicação através dessa forma de expressão da inteligência. O Jay Leno, que foi um apresentador de televisão famoso, o Leonardo da Vinci, que levou 200 anos a decifrar porque escrevia exatamente a imagem de espelho, o Edison, o grande cientista, a Cher, uma grande cantora, o Whoopi Goldberg, grande artista de cinema, como o Tom Cruise, como o Anthony Hopkins, como o Keanu Reeves. E, portanto, temos aqui muita gente, e o grande cientista, de facto, que foi Einstein, no fundo, e o artista famoso, Picasso, para além de Van Gogh, também considerado. Não está aqui um dos grandes fãs da minha formação, que é Charles Darwin, um naturalista e um antropólogo muito famoso, e os presidentes dos Estados Unidos, não é? O Roosevelt, o Kennedy, o Bush, todos foram, digamos, reconhecidos na sua infância como crianças com dificuldades de aprendizagem específicas. Portanto, os níveis de explicação têm que se centrar nas ciências desenvolvimentais, não é? Portanto, isto tem um conceito de umbrella em que são condições que retratam as dificuldades desenvolvimentais propriamente ditas, não é? E isso tem muito a ver com essa dimensão. Portanto, a dislexia é atualmente considerada por lei uma dificuldade identificável em crianças, jovens e adultos, no fundo, não é? Chamada IDEA de 2004. E, portanto, a tal disposição legal introduz o conceito de identificação e de intervenção precoce em crianças em risco, com necessidades educativas especiais, NEE, reconhecendo a importância dos pré-requisitos de literacidade
no desenvolvimento cognitivo das crianças. Portanto, há algo estranho sob o ponto de vista do readiness, school readiness. Portanto, o que é prontidão desenvolvimental para a aprendizagem de uma função psíquica superior, como é a leitura, a escrita, ou o raciocínio e a resolução de problemas matemáticos. Não é? Isso tem muito a ver com a noção, digamos, do que é a leitura, mas não a noção de quais são as competências necessárias para que uma criança possa assumir essa aquisição tão complexa e tão superior no ser humano e na sua história, no fundo, mais pressionada exatamente com uma sociedade científica, uma sociedade centrada, digamos, no conhecimento, e daí a explosão dessa preocupação de pais, de professores, de médicos, de psicólogos, de terapeutas neste aspecto. O fascínio da investigação da dislexia requer a colaboração de muitos especialistas em leitura, fonologia, escrita, ortografia, educação, memória, automatização, tal fluência, a velocidade de processamento, a criatividade, a audição, a visão, a importância da praxia, no fundo, não é? Porque a dispraxia traz consequências complexas. A dislexia foram identificadas alterações do cerebelo, que é, de certa forma, o pequeno cérebro que preside à organização melódica da motricidade humana, não é? Porque quando uma pessoa tem uma lesão, tem um acidente vascular cerebral, o que fica afetado muitas vezes é a motricidade e a autonomia, e o papel da aprendizagem, portanto, os chamados skill, em língua anglo-saxónica, que nós traduzimos por competência, habilidade, saber fazer, no fundo. Tem implicações genéticas, porque repete-se na família, do avô ao bisneto, estrutura também e da função cerebral. Há a fábula dos vários cegos a descreverem um elefante, no fundo. Não é? Vocês têm aqui, isto é exatamente aqui um leque, este aqui diz que isto no fundo é exatamente uma lança, porque está a tocar nos dentes afiados, o outro que está a agarrar-se à tromba diz que é uma cobra, o outro está agarrado no tato, com o tato descobre que isto é um tronco de uma árvore, este que está aqui pendurado na barriga, digamos, no abdômen do grande animal, é uma parede, e o outro cego diz que isto, o rabo, é uma corda. Não é? Portanto, no fundo, as dificuldades de aprendizagem específicas, há muitas opiniões e, de facto, não há uma visão, digamos, consensual absoluta. Não é? Portanto, daí a nossa preocupação em procurar ir além da psicopedagogia, porque não é possível estudar o psíquico sem os fundamentos neurológicos do órgão de aprendizagem, e não é possível, digamos, aprender sem ser ensinado, no fundo. Não é? Nós somos a única espécie que ensina propriamente dito. Portanto, nós precisamos de uma abordagem do estudo de desenvolvimento da estrutura, das funções e disfunções do cérebro. Para chegar à dislexia ou desmatemática, nós temos que chegar primeiro à alexia ou à acalculia, não é? Ou à questão da praxia no sentido funcional optimal, e estudar a dispraxia, digamos, na criança com dificuldades de coordenação motora, não é? Que traz consequências. Portanto, aqui é absolutamente necessário que a formação de professores se oriente muito na intervenção desta ciência que está a progredir com novas tecnologias, a imagiologia cerebral, que permite estudar disléxicos versus crianças boas leitoras e verificar que a ativação de cérebros são distintas nos dois casos. Depois temos o estudo dos processos cognitivos da aprendizagem, o problema da atenção, o problema do processamento da informação, da percepção, da retenção da informação ou da memorização, o armazenamento da informação. Depois um processo cognitivo muito complexo que é a recuperação, a rechamada, a reutilização da informação armazenada para depois ela ser planificada, tal planificação importante, e depois monitorizada, autorregulada, que é a tal função executiva, não é?
E por isso aqui a função cognitiva é crucial, é psicologicamente fundamental, essa base do psiquismo, da mente, digamos, do aluno, no fundo, do ser inexperiente. E depois, como aparece o ser experiente, é o ser experiente que transmite a cultura de gerações em gerações, não é? E, portanto, vai ser o professor que tem uma idade de maturidade, que vai ser o transmissor do conhecimento e das competências para crianças que têm imaturidade ou desmaturidade, pode ser adolescentes, visto que também se manifesta em adultos as dificuldades de aprendizagem. Daí a junção da tal neuropsicologia, que já é conhecida e consagrada, a neuropedagogia, que está também lançada, ou neuroeducação, como outras pessoas definem, a psicopedagogia, que já está consagrada, principalmente no vosso país, porque eu tentei várias vezes em universidades portuguesas criar esta licenciatura e nunca foi possível por uma reação de território dos psicólogos, não é? Que são, digamos, pessoas que, digamos, defendem o seu território conceptual, só que o conhecimento é tão vasto, que é tão transcendente, que só resulta nesses conteúdos propriamente que têm que envolver a aprendizagem. Portanto, a escola inclusiva é amiga das neurociências, ela tem que ser amiga por essas funções fundamentais. Com a ajuda das novas tecnologias de imagiologia, podemos ver o cérebro vivo a funcionar, a ouvir. Vejam esta área aqui, a falar, já se tem na parte da frente, que é uma função do lobo frontal, né, é um lobo motor por excelência, não é? E aqui o ouvir, a audição e a visão, que é a função de ler, já é na parte posterior do cérebro, no fundo, não é? Que é o lobo occipital, o lobo temporal e o lobo parietal. E, por último, o escrever, já vai envolver a área frontal, a área frontal visual, o frontal eye field, que permite exatamente chegar a essa competência extraordinária, no fundo, que é a escrita. Portanto, com elas temos uma melhor compreensão dos seus substratos principais, das suas redes neuronais, apesar da complexidade dos seus componentes, não é? E que vai levar à importância da intervenção para compensar estas dificuldades e da organização cerebral na aprendizagem. Temos que aprofundar esses campos, não é? Como é que as novas tecnologias da ressonância magnética, da eletroencefalografia dinâmica, a emissão de positrões nos pode esclarecer. Basta-nos estudar seres humanos que leem com proficiência e fluência e disléxicos, para a gente ver as dificuldades que tem o jogo. Portanto, eu vou agora só ler as palavras mais relevantes. Atenção que há uma transmissão genética também nisto. Um rapaz com um pai ou irmão disléxico tem 50% de probabilidade de ser também disléxico, segundo as investigações de Pennington. O ser humano contém 46 cromossomas, e, de facto, efeitos muito complexos no XY de masculino que têm a ver com a testosterona. Portanto, as perturbações da testosterona mostram exatamente maior tendência para as dificuldades de aprendizagem serem do sexo masculino em comparação com o sexo feminino. Há cadeias longas, 4 tipos de blocos de construção, adenina, timina, guanina, citosina, no nosso ADN, e há, digamos, investigações já nesse campo da neurogenética que veem que a sequência desses pequenos blocos de construção, chamados alelos, surgem relativamente diferentes em crianças disléxicas de outras crianças. Portanto, há cruzamentos aleatórios, há localizações já que são demonstrativas dessa alteração, que é o 15q21, o 6p21.3 e o 2p15-16. E, portanto, a identificação do locus em genes
pode explicar a dislexia como um conceito poligenético, não é? E isso tem muito a ver com as implicações que estão em jogo. Também temos de ter um sistema auditivo perfeito, altamente funcional, um sistema visual extremamente acutilante para as funções de focagem, os movimentos sacádicos, a perseguição, o escrutínio, todas essas funções demonstram que o ser humano tem o sistema visualização mais complexo da natureza, e isso está associado à leitura, naturalmente, e depois a importância da dominância manual e da especialização hemisférica. Não é? Nós recebemos um legado filogenético e um legado, digamos, de cariz biológico e um legado sociogenético de cariz cultural. E isso tem que estar intacto, no fundo. Não é? Então, aqui a gente vê uma criança a ouvir e a tentar reproduzir por ecolalia, digamos assim, o som que foi produzido pelo terapeuta, fonoaudióloga, captado naturalmente pela área primária auditiva, vai chegar à área de Wernicke e depois pelos fascículos arqueados à área de Broca. A área de Broca vai, evidentemente, vai, no fundo vai, é o relógio que está a dizer que já estou a terminar, portanto, cancelar. Portanto, a ideia que eu tinha era enfocar aqui a visão já do Gershwin na leitura, porque o processo de captação é a letra, essa letra tem um mistério que é um som agregado e, digamos, invisível, digamos, na letra, ou inaudível na letra, que certas áreas do cérebro têm que descodificar, não é? Porque a leitura terá uma espécie de forma, descodificação, mais fluência, mais compreensão, não é? L igual a D, C, F, no fundo, não é? E isso terá a ver com a área visual primária apanhar o comboio da área linguística, portanto, as dificuldades no nível da linguagem falada vão repercutir-se naturalmente na linguagem escrita e que envolvem exatamente essa dimensão espantosa. E, portanto, a evolução da humanidade corresponde à evolução da criança, digamos, nos passos desse trajeto milagroso, não é? Que levou a espécie humana à sobrevivência e a ter um cérebro cujo talento principal é a aprendizagem, no fundo. Então, nós sabemos um cérebro corporal que leva a uma linguagem gestual que foi adquirida em vários milhões de anos e é provavelmente uma linguagem universal que envolve dois tipos de motricidade muito complexos, não é? A postura e a locomoção e depois a praxia fina e a manipulação, no fundo, não é? E isso é chave na criança adquirir essas competências antes de entrar na pré-escola, no fundo, não é? É uma linguagem gestual de base táctilo-kinestésica, proprioceptiva. Ao sistema sensorial tátil deve juntar-se o sistema áptico e, portanto, que vão ser geradores de competências de captação de informação e da expressão de informação, chamadas atividades não verbais ou não simbólicas, e depois a importância do jogo, da arte, da criatividade, que é, no fundo, uma aprendizagem muito séria, é um preâmbulo, digamos, da interação, da atenção, da motivação, da consolidação destas competências, porque não se pode aprender na segunda-feira e depois esquecer na terça-feira, e isto tem a ver com consolidação no processo de aprendizagem. Portanto, há 1 milhão de anos nós tivemos a grande evolução da linguagem, das lalações e gluturações e prosódias, nós passamos a uma articulação impressionante, a língua é, digamos, o órgão motor mais rápido do nosso corpo e por isso nós falamos mais depressa que escrevemos, no fundo, não é? Isso é o cérebro falador, vai gerar uma outra linguagem sobreposta à anterior, que é a linguagem auditiva ou verbal,
e que envolve a ideação, a nomeação e a articulação. Podem envolver, naturalmente, aqui as suas dificuldades, não é? A disnomia, a disnomia, a disfasia ou a disartria. E aqui, basicamente, a dispraxia ou a disgnósia, no fundo, não é? E, portanto, pode envolver a privação do jogo, a privação do desenho, da arte e da expressão plástica da criança, que é fundamental para ela atingir, antes de ler e escrever, um grande poder criativo, como aconteceu nos nossos antepassados, que pintaram figuras magníficas nas paredes, chamada cultura rupestre, no fundo. Não é? E, portanto, há 4.000 anos, por aí, outros autores podem chamar 5, mas em termos de fluência e de velocidade de processamento, surge a grafomotricidade, a sua expressão, o cérebro escritor, a tal linguagem já visuomotora ou visuográfica. A visuomotora está mais na criatividade e na arte e, naturalmente, no jogo. Agora ela aqui tem que duplicar para algo mais complicado, que é o grafismo, no fundo, não é? Essa dimensão caligráfica e ortográfica, beleza e legibilidade e correção semântica e sintáxica, não é? Onde estão as aprendizagens exatamente escolares, as aprendizagens verbais, as aprendizagens, digamos, simbólicas. E, portanto, aqui podem estar as dificuldades de leitura, as dificuldades de escrita, as dificuldades de aprendizagem da matemática, não é? E aí teremos as dificuldades no trajeto escolar, basicamente, não é? E, portanto, umas coisas têm que ser desenvolvidas antes de outras e, naturalmente, é muito importante que em termos de intervenção clínica ou de intervenção educacional aperfeiçoada, especializada, que tenhamos a noção de como é que o cérebro se organiza, como é que o cérebro se hierarquiza e como é que o cérebro, de facto, produz funções complexas que são emergentes de outras funções compostas e estas mesmas de outras que são muito básicas, não é? E, portanto, se essa pirâmide não for respeitada, naturalmente que o efeito vai ser desastroso a esse nível, não é? E, portanto, nós teremos essas complexas dimensões, porque, no fundo, as capacidades de aprendizagem que a gente vê, o órgão de aprendizagem, o órgão mais organizado do cosmos, não é? Naturalmente, para ser do cosmos, tem que ser também do organismo, e que tem que ser equacionado numa perspectiva desenvolvimental. Não é? O organismo da criança e o meio estão intimamente ligados e em transação mútua. Nenhum existe independentemente do outro, portanto, o organismo e meio são gêmeos no seu processo de interação, de interface, no fundo. O cérebro em construção, e por isso é que eu vos falava há pouco dessa linguagem gestual, linguagem falada, linguagem escrita, que é também a criação de redes neuronais que vão produzir outras redes neuronais suportadas nessas outras e conseguem, evidentemente, atingir funções psíquicas superiores, como a leitura, a escrita e o cálculo. Não estou a falar de funções psíquicas básicas, não é? Isso é já muito atrás. Portanto, nós estamos a puxar demasiado cedo pelo cérebro da criança, no fundo, não é? Portanto, estamos a falar de uma evolução que durou 7 milhões de anos na espécie e a gente quer e pretende, em muitos países, que aos 5 anos ou aos 4 anos a criança seja introduzida sem a preparação de vida e as pré-aptidões devidas na pré-escola. Não é? Portanto, o cérebro é produto único dos genes e da experiência pessoal. Portanto, se não houver experiência, houver privação, esse cérebro não tem redes neuronais para isso, não é? Se não houver uma cultura na família, no primeiro ecossistema que a criança tem, evidentemente que isso traz consequências. Hierarquia típica, tal linguagem, digamos, gestual, corpórea à linguagem falada e à linguagem escrita, todas elas são módulos de expressão da cognição, não é? Que são a motricidade, digamos, alimentou a construção de um aparelho cognitivo e a cognição emergiu do controle da ação.
o controle da motricidade em qualquer jogo, em qualquer atividade dia-a-dia ou cotidiana, e depois o controle das mãos para a manipulação e o controle da articulação da oromotricidade para a fala e o controle depois, digamos, próximo ao distal da mão e dos dedos, com a tríade famosa para segurar um instrumento que produz no papel as imagens que são, digamos, elaboradas no cérebro, no fundo, não é? E isso tem a ver com uma arquitetura evolutiva e que é sistémica, e por isso às vezes passa-se muito depressa por umas aquisições, não há tempo de investimento. É bom que se lembre que as investigações das neurociências apontam para que um bom leitor tenha que ter pelo menos 10.000 horas de investimento emocional nessa tarefa. Imaginem, muitas vezes a gente não dá tempo à criança para essas competências surgirem naturalmente, às vezes surgem de uma forma esforçada, que é implicadora de uma grande energia emocional e até às vezes de problemas complexos do nosso cérebro. Nós temos a amígdala de um lado e a ínsula do outro, e a amígdala é um sistema que trabalha segundo a noção de se a tarefa escolar é um desafio, então surge a motivação, surge o engajamento, surge o investimento emocional. Se a tarefa escolar, aprender a ler, é uma ameaça, a criança vai, digamos, retirar-se, vai evitar, vai desmotivar-se, não vai investir, porque ela pressente que não tem as condições prévias para, digamos, superar a tarefa. Portanto, aqui são 4 componentes muito importantes: a criança e o seu cérebro naturalmente, mas depois o papel da família, não é? O papel da família, onde se vai, no fundo, desenvolver a primeira linguagem gestual, corpórea, e depois a linguagem falada, no fundo, não é? A linguagem escrita, digamos, decorre não já na família, porque não é natural, não é quase inata, como o Chomsky evocava, ela é artificial, ela é cultural, portanto tem que ser aprendida, tem que envolver 2 sujeitos, é intersubjetiva. Um sujeito que ensina e um sujeito que aprende. Não há docência sem discência, dizia o vosso grande pedagogo Paulo Freire. E, portanto, temos de ter atenção que o contexto ecológico, a criança e o mundo, no fundo, não é? O desenvolvimento e a aprendizagem da criança ocorrem num contexto social e cultural, família, escola, vizinhança, aldeia. Há um ditado na própria África que diz que é preciso uma aldeia toda inteira para educar uma criança. E, portanto, isso tem a ver com a dimensão da criança está inserida naturalmente, porque ela não está isolada numa cápsula, digamos, artificial. E espelha os vários níveis de interação e de construção. E, portanto, a neurociência da leitura é muito complexa e, portanto, ela vai ter que fazer quase um Z. É interessante como a última letra do abecedário retrata exatamente a ativação do cérebro para ler, não é? E, portanto, a primeira captação da informação que está, digamos, impressa no papel é a córtex visual que vai entrar e, portanto, vai percepcionar a forma da letra, e essa forma da letra vai parar uma área visual, digamos, auditiva, onde vai depois gerar-se no chamado giros angular a descodificação da letra em som. Daí o princípio alfabético tem que ser conhecido pelo corpo, pela pele, pelo tato, antes de ser conhecido pela audição e pela visão, no fundo, não é? Porque é esse todo, no fundo, que é a chave da integração multissensorial, multimodal, que depois a leitura vai reclamar, não é? Aqui vai-se dar, provavelmente, a compreensão do som, que é a combinação espaço-temporal intencional que está associada à construção de uma palavra e à sua leitura, portanto. Depois vai ter uma zona angular que presida a coordenação, como se fosse um maestro de uma orquestra, das várias áreas, para elas entrarem dentro de uma determinada sequência, para depois ativar a área de Broca, que no fundo vai articular, vai reunir os movimentos finos da língua, pré-linguais, médio-linguais, pós-linguais,
dentais linguolabiais que permitem exatamente a produção, por isso a área a branco, que é a produção da leitura, do som correto daquilo que a criança está a ler, sem adições, sem repetições, sem substituições, sem paralexias, e tudo isso tem muito a ver com a complexidade da leitura. Portanto, a leitura envolve um sistema funcional, isto é uma cadeia de transmissão, onde cada ligação representa uma área particular que as ciências, as neurociências já nos ajudam a perceber. Joga um papel particular dentro de uma constelação de trabalho, e, portanto, temos aqui o trabalho a nível da visão, o trabalho da visão com a audição e da audição com a visão, áreas associativas destes dois corpos. Se houver uma pessoa que tenha um acidente vascular ou um traumatismo ou uma bala que atravessa estas zonas, a sua leitura vai ser alterada e vai ser modificada. Pode vir a ser reabilitada, como há alguns casos de êxito em aléxicos, mas esse aspecto envolve depois uma terapia em idade adulta muito complexa, que a especifica como noção pluripotencial, no fundo. A leitura é algo multicomplexo, no fundo. Se alguma componente é sistemicamente disfuncional, a função representada pela cadeia pode ficar afetada. Então entramos na dislexia. Por isso é que o diagnóstico tem que ser muito aprofundado em termos das competências visuais, em termos das competências auditivas, em termos das competências linguísticas, em termos das competências psicomotoras, no fundo. Porque elas todas estão a contribuir com a sua ativação para esta constelação de trabalho. A captação de optemas, que tem exatamente a captação óptica, e depois com a retina vai depois através das vias magnocelulares e parvocelulares até chegar ao córtex visual primário. Há alguns estudos de investigação das neurociências advogam que os disléxicos têm algumas perturbações e anomalias na condução entre o olho e exatamente o córtex visual, e isso tem algo muito importante a ser considerado. Dá-se na área visual primária, é transmitido ao giro angular, a área temporal secundária, onde opera a equivalência com os fonemas. Portanto, a importância da fonologia na leitura é capital, no fundo, não é? E, portanto, se a criança tem baixa consciência fonológica e não é capaz de segmentar os sons de forma isolada que constituem uma palavra, isso vai traduzir-se numa grande dificuldade na descodificação mais tarde, não é? Por sua vez, é conectado com a área de Wernicke, onde está a compreensão propriamente dita da leitura. Portanto, aqui eu tenho que fazer um esforço porque não me está a sair exatamente aqui, porque ela foi para baixo e vou terminar já, porque o tempo urge, naturalmente. Não, esta tem que ser para aqui, porque há qualquer coisa importante que me faltou e que eu tenho que reajustar. A pressa não é boa companheira e foi que me deu. Pronto, eu só queria agora, porque é muito importante esta dimensão que eu estava a chamar a atenção, não é? Que é a participação posterior da área de Broca, não é? Portanto, a captação dos optemas, ao dar-se na área visual primária, vai ativar a área temporal secundária, os fonemas, por sua vez conectado com a área de Wernicke, onde se dá a compreensão. Lemos para compreender. E a interpretação metacognitiva, para pensar. Por isso, de certa forma, ler é um instrumento de captar conhecimento na primeira mão, em primeira mão. Sendo leitura oral, o processo de expressão, porque ela pode ser leitura silenciosa, atenção, o processo de expressão exige um elo com a área de Broca. Cá está a área de Broca em ativação. A área frontal secundária, muito complexa, pode dar origem a uma afasia, chamada afasia de Broca, em homenagem aos primeiros cientistas que apresentaram dados evidenciais com pessoas que faleceram e que depois foi estudado o seu cérebro em termos anatomopatológicos e que se deu exatamente a noção
de que depois dá-se a tradução para programas de articulação, que são oromotores, uma motricidade fina, não das mãos, mas de outra extremidade, para além dos pés, a extremidade da língua propriamente dita. Não é? Outrora serviu para mamar, e agora tem que servir para articular. No fundo, isso tem muito a ver com esses processos que estão em jogo a esse nível. Portanto, eu vou ter que terminar, porque o nosso salto não dá, apenas chamar a atenção por dados científicos muito interessantes, estes muito rápidos, pelo Galaburda e o Kemper, que mostram claramente a organização superior, digamos, digamos, amostras neuronais e de migração neuronal e de organização das células cerebrais, que são os neurónios, 86 mil milhões temos no nosso cérebro, todos os neurónios com capacidade de captar informação eletroquímica pela sinapse através dos dendritos, o input, e depois o corpo celular, onde haverá, digamos, seleção eletroquímica de determinados dados, que depois são transmitidos pelo axónio, que está, digamos, mielinizado para a transmissão ser rápida. Por isso a gente tem uma leitura lenta no início, quando temos 100 horas, 200 horas de experiência, e a gente depois passa a ter uma leitura rápida, basta pôr um cronómetro e ver a leitura, a velocidade de processamento na leitura na criança. Portanto, em ambas as imagens podemos discriminar não só várias camadas, como também uma organização colunar característica. Vocês vejam que há umas colunas que são verticais e há outra organização por camadas que são horizontais e são perfeitas. Não é? Na criança normal, o arranjo das células é perfeito, quer em termos horizontais, quer verticais. É uma rede perfeita, não é? Quadrangular, se quisermos assim focar. E daí o nome também das redes neuronais. Não é? A criança disléxica está em baixo, o desarranjo é visível, vocês veem aqui uma migração de células para as zonas, digamos, cinzentas, porque a outra substância branca de transmissão, esta é de integração, daí as dificuldades de codificação e de compreensão dos disléxicos, e desarranjo é visível em algumas células que se deslocam para camadas superiores, onde normalmente não são identificadas, trazendo como que é uma anomalia e, portanto, um disfuncionamento optimal destas células. A desorganização da arquitetura das células parece interferir com o processamento de informação na leitura, função psíquica superior, a migração ordenada das células foi igualmente afetada, por isso estão aqui, digamos, representadas quase em curvas numa linha que não tem nada a ver com o arranjo e a organização celular e que no fundo traz problemas neuroevolutivos. Assim será para a apraxia, assim será também para a escrita, para a grafomotricidade, assim também será para a fala, com mais evidência das áreas de Wernicke ou das áreas de Broca, quer na criança, quer no adulto, quando da afasia para a disfasia vai exatamente um processo de uma maturidade em que foi transformada em desmaturidade por efeito de um agente externo ou de um acidente vascular interno e, portanto, essa dimensão afeta a integridade do órgão mais maravilhoso, digamos, do nosso organismo, que depois não funciona de forma operacional. A neuroplasticidade tem que ser reinventada, retrabalhada, reorganizada, eu diria reciclada, para depois conseguir atingir essas dimensões a esse nível. Portanto, a dislexia e o processamento visual são fundamentais. Vocês veem aqui os estudos científicos já permitem ver que as crianças têm fraco controle visoatencional, visoperceptivo, visoespacial, visomotor, visoconstrutivo e visográfico. Portanto, atenção a essa dinâmica, não é? Por vários estudos que nós fomos fazendo com as nossas populações clínicas, as crianças de controle que são consideradas bons leitores e leitores rápidos, têm exatamente menos número de erros, percent of misses,
ou inêxitos de processamento, porque os disléxicos são caracterizados por muitas repetições, muitas adições, muitas omissões, muitos saltos de linhas, muitos saltos de palavras ou de letras, e, portanto, os movimentos sacádicos dessas crianças, as saccadic movements e os movimentos de co-convergência binocular para fazer o foco estão, digamos, afetados. Aí a problemática em jogo. Atenção a investigações que são muito importantes e que a gente vem revelando há muitos anos com a nossa experiência na psicomotricidade, de que o cerebelo é um dado hoje adquirido nas neurociências, pode estar, digamos, a ser a causa do problema. A maioria das crianças disléxicas que eu tenho estudado, e vão para cima de 1000, porque na minha vida de 40 anos de experiência clínica observei 4000 crianças, desde crianças com deficiências de todo o tipo, do autismo às deficiências cognitivas, às deficiências visuais, auditivas, etc., até, digamos, às dificuldades psicomotoras, digamos, a grande experiência populacional que a gente tem, e muito das dificuldades de aprendizagem. Estas, digamos, dividiriam a minha experiência clínica em 50%, e que estão traduzidas nos nossos livros que estão editados no Brasil, felizmente, no fundo, não é? E, portanto, o cerebelo, que era outrora pensado um órgão do cérebro, só sujeito ao controle da motricidade, ele também participa na linguagem. Ele é um órgão vital, porque depende da regulação automática da nossa postura, e essa postura condiciona também a nossa coordenação binocular e a coordenação, digamos, para a focagem e para a perseguição e para os movimentos sacádicos, movimentos aos saltos, porque a criança tem que ler horizontalmente da esquerda para a direita e depois saltar, digamos, das linhas superiores para as linhas inferiores sem omissão, e isso vai envolver uma ativação extraordinária dos músculos que suportam, 8 pares de músculos que suportam os nossos olhos e os movimentos que a gente consegue produzir com os olhos sem mexer a cabeça. A maioria das crianças disléxicas lê mexendo a cabeça, digamos que o seu sistema oftalmolocefalogiro está também imaturo, e tem que ser trabalhado essa dimensão em termos de educação, para a criança depois conseguir atingir movimentos rápidos, digamos, dos olhos, não é? Quando a uma velocidade extraordinária, de facto, superior à velocidade de movimento, como é sabido, não é? E à velocidade da fala, no fundo, também. Não é? Portanto, os leques revelam anomalias na ativação cerebelosa, principalmente perturbações vestibulares, que a gente pode imediatamente identificar na pré-escola, quando a criança tem problemas, digamos, de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. E, portanto, nós teremos aqui um exemplo também do que é a escrita, a implicação que ela tem, digamos, de um processo que é um gerador motor, que é, digamos, centralmente processado no cérebro, depois as mãos, o envolvimento e o efeito e o resultado vão ser, digamos, transmitidos, a extroceção e a propioceção, porque a criança está a receber informação profunda do papel na ponta do lápis, que é sentido pela apreensão nos 3 dedos, a tríade, polegar, indicador e médio, que depois emite informação tátil, kinestésica e proprioceptiva e áptica ao centro, digamos, de convergência com a visão, naturalmente. Não é? Aqui ela está numa postura já complicada, o papel não está bem direcionado, os professores deixam acontecer muitas vezes estas coisas que acham que não são de trabalhar, mas podem envolver mais esforço, mais cansaço, e a criança não investir emocionalmente com tanta riqueza como é necessário para correção dos erros, no fundo. Não é? Ela está a ter uma visão, digamos, como que deslateralizada, em vez de ter uma visão que envolve o foco, e esse foco ser estabelecido não numa fase de espaço, digamos, extroceptivo,
que não está centrado nessa convergência olhos-mão, não é? Isso é, de facto, muito importante. E, por último, gostaria de chamar a atenção, porque isto é tudo muito complexo, não temos tempo em 30 minutos, já lá vou, se calhar, a abusar do tempo, que é o psiquismo e a cognição também interessam para o aluno, não é? É bom lembrar que os predictores ou precursores da dislexia são vários e convém lembrar-se deles. Top 10. Os top 10 são dificuldades na consciência fonológica e nas rimas, lenta nomeação dos objetos familiares, problemas de articulação, lento e limitado vocabulário com desorganização fraseológica, atraso de linguagem e dificuldades de compreensão. Logo aqui vocês veem a importância da fonoaudióloga, que tem que ser uma especialista, que tem que estar também, digamos, ser considerada como consultora para que a escola pública seja inclusiva e inclua exatamente, não só os colégios particulares, inclua exatamente as fonoaudiólogas, naturalmente com salários e uma carreira digna, que não acontece no meu país. Não conheço tanto o Brasil, mas também já ouvi queixas desse nível, de um país que não queria a motivação de uma carreira, de facto, digna e de respeito superior a nível da sociedade, como as que tratam das questões da medicina e as questões da educação, é um país que condiciona o seu desenvolvimento económico, naturalmente. Não é? Bom, vai ter mais pessoas iletradas, pessoas menos conscientes, pessoas menos críticas, pessoas menos produtivas, e a economia nas empresas, nas organizações, nas instituições vai ser, de facto, muito baixa. Problemas de aprendizagem do alfabeto e dos números, essa numeracidade também está aqui em jogo. Problemas de interação e empatia com os colegas, isso já tem muito a ver com todo o sistema que está em jogo, e isso tem a ver com os problemas que estão a envolver a distratividade, a atenção e a turbulência, a hiperatividade, a dificuldade de coordenação de movimentos, a economia, a eupraxia, digamos, capacidade de movimentos voluntários, autorregulados, finalizados, com princípio, meio e fim, pensados antes de serem executados. As crianças não têm esse controle inibitório e isso vai trazer grandes problemas para o processo de aprendizagens complexas. Dificuldades em seguir direções e rotinas também é problemático. Ou seja, nós vamos ter aqui que saltar para terminar e chegar à noção de que a escola inclusiva tem que pensar em integrar estas crianças e chamar a atenção para a dinâmica da neuropsicopedagogia, dimensão sistémica do educar para aprender, do educar a aprender, do educar como aprender e do educar sobre aprender. Isso vai ter que envolver a escola, a sala de aula, vai ter que envolver o transmissor da cultura, a formação tem que ser, digamos, mais complexa, e chama a atenção aqui, sob o ponto de vista da formação do desenvolvimento humano, das emoções nesse processo tão extraordinário, numa disciplina, digamos, psicológica, desenvolvimental, né, que insira depois a psicologia da linguagem, a psicologia cognitiva, que são muito importantes à transmissão de conhecimentos e de competências. Depois teremos, de facto, que considerar na escola o envolvimento enriquecido, não é uma escola empobrecida. Isso não vai dar para desenvolver a potência de aprendizagem que a criança traz para a escola. O clima emocional positivo, não pode ser sanções, não pode ser a pedagogia do erro e do castigo, porque o erro é o alimento do cérebro para se autocorrigir, no fundo. Não é? Tem que ser uma organização prestada da inovação, é uma organização que constrói o futuro. Atenção, dentro de uma sociedade, a escola é a entidade mais importante que lida com o futuro. Isso tem que ser uma total inversão da filosofia da escola, apenas considerar alunos como números
e como produtos industriais, isso não tem, digamos, futuro absolutamente nenhum. Tem que ter recursos, tem que ter equipamentos, tem que ter espaços enriquecidos no fundo, isso é muito importante, o envolvimento enriquecido, não é? O professor vai ter que ser uma pessoa enriquecida também, com macrocompetências e microcompetências, o que vai exigir que a sua formação, a sua carreira seja baseada na especialização, como aos médicos, não é? Podemos ter médicos de família para questões gerais, globais, superficiais, mas temos que depois recorrer a especialistas se a nossa lesão, se a nossa anomalia, se a nossa doença é de facto complexa. E, portanto, porquê é que não se faz na escola ou mesmo que se faz no hospital? Quer quanto ao envolvimento requisito, aos equipamentos, quer quanto ao pessoal. E isso é muito importante, essa dimensão, porque sem professor não há aprendizagem. A criança não nasce ensinada. A criança nasce imperita. Para ser perita, ela vai ter que demorar 20 anos. Vai ter que passar pelo período de bebê, o período de primeira infância, o período de segunda infância, terceira infância, pré-adolescência, puberdade, adolescência, pós-adolescência e até quando chegar ao ensino superior a adulto, não é? Portanto, temos aqui qualquer coisa de muito importante na qualidade dos professores. E o currículo, essa pressão, às vezes, que é construída com conhecedores de matérias, de conteúdos, mas que nunca ensinaram ninguém com dificuldades. E isso tem muito a ver com como é que se elabora o programa, como é que se consegue desmontar o programa para ser mais fácil, como é que se pode complicar o programa disciplinar para ser mais adaptado às crianças que aprendem rapidamente, não é? Os tais sobredotados que também existem na escola, numa percentagem reduzida, mas que têm que ter também currículos específicos. Não é? Os objetivos, a metacognição que está associada e os processos de avaliação. Não é? A escola não pode ser um hospital psiquiátrico, em que as crianças sofrem emocionalmente. Porque quando elas forem autónomas, elas não querem mais saber da cultura, praticamente. Elas ficam com uma ferida narcísica tão profunda no seu comportamento que isso vai refletir na sua atitude, na sua cidadania, no fundo. E depois, naturalmente, para que é que há escolas, para que é que há professores, para que é que há currículos, se não para os clientes da escola, que são seres humanos, são os alunos, são portadores de processos de interação social muito importantes que os professores têm que saber dominar antes de estarem perante crianças e têm que, evidentemente, captar a informação de forma autónoma. Têm que ter críticas cognitivas e intracognitivas, pré-requisitos, e, portanto, prontidão para determinado tipo de funções, desenvolver, digamos, e desmontar a complexidade em unidades compostas e de unidades compostas investir mais tempo e provavelmente segmentar essas unidades compostas em blocos de aprendizagem mais simples, porque a aprendizagem humana é microgenética, como dizia a Vygotsky, e é de grão a grão, como a galinha enche o papo, não é? Então a criança também tem que ser de microaprendizagem em microaprendizagem que ela enche o seu cérebro de redes neuronais. E tem que ser sempre baseada na construção de significação, de significações. E, portanto, essa é, digamos, a dimensão de uma escola inclusiva que está, digamos, aberta para crianças que aprendem rapidamente, para crianças que aprendem normalmente, ou para crianças que aprendem lentamente, no fundo, vou utilizar termos que não são, digamos, estigmas, não é? Que são algo que são muito complexo. 4 pilares que temos de ter atenção. A atenção é chave na criança, a emoção é determinante para ela ter êxito na aprendizagem, a retroalimentação, ou seja, lidar com o erro, porque é de erro em erro que vamos à correção final, não é? O êxito, a recompensa, o poder da surpresa, os autotestes que depois permitam à criança motivar-se e sentir a aprendizagem como um desafio, e a consolidação, a fluência,
a automaticidade, o esforço, não é? Que é preciso ter para depois aprender sem esforço. 10.000 horas de prática, o tempo, a prática deliberada, que é fundamental. De respostas lentas e rápidas. O cérebro não para de aprender. Do controle pré-frontal ao controle subcortical, ou seja, de aprendizagens voluntárias a aprendizagens que depois são adquiridas, são automáticas, não é? E, portanto, isso faz libertar recursos do cérebro e tornar o cérebro, portanto, um órgão que se alimenta da aprendizagem, não é? O maior talento do cérebro é a aprendizagem, em termos gerais. E, portanto, a ideia é que as novas tecnologias, as novas dimensões estão-nos a ajudar, como é que a resposta à intervenção, response to intervention, ou seja, a reeducação, a professores especializados, faz a diferença. Brain function in children with no reading disability. As partes posteriores, como eu falava há pouco, occipitais, temporais e parietais, a área do giro angular e a área de Wernicke está aqui ativada, e depois a área de Broca, que é aquela que faz a articulação da leitura oral. Aqui temos um cérebro de uma criança, brain function in children with developmental dyslexia, ou seja, dislexia desenvolvimental. Não estão ativadas as áreas, no fundo, não é? Aqui, o que a gente vai ver é children with dyslexia show increased brain function after training, depois da reeducação. Portanto, cá está a ativação das áreas anteriores, Broca, e das áreas posteriores, giro angular, que faz a descodificação visuofonológica e depois a compreensão. No fundo, tudo isto jogando com processos que são redes neuronais cada vez mais bem fortalecidas, enriquecidas de conectividade, que permitem essa neuroplasticidade ocorrer e, portanto, o processo de aprendizagem ocorrer. Isto é uma esperança muito grande para crianças com dificuldades de esperança, dificuldades de aprendizagem, digo eu. Ou seja, de chamar a atenção que as neurociências podem ajudar o ensino, a interação social, a mediação do adulto e a aprendizagem na criança. Porque aqui produz modificabilidade cognitiva como resultado dessa mediação corporal. O outro, culturalmente, é que gera instrumentos e ferramentas cognitivas na criança e, portanto, potencia a criança e ela leva à internalização, à apropriação cognitiva de uma criança inexperiente, chamada zona de desenvolvimento proximal. Então é exatamente essa a dimensão de que a aprendizagem ilustra o desenvolvimento cognitivo que decorre da interação cultural mediatizada entre dois seres. Ela é exatamente intersubjetiva por isso. Por isso, para cada dislexia pode haver uma despedagogia. Obrigado pela vossa atenção. Já sei que demorei muito tempo. Estão-me a ouvir?